paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Esse é o nosso canal, Uma Visão Além, o momento da oração e palavra diária. E quem tem o imenso prazer de saudar a todos é a vossa irmã Cícera Moura. Vamos orar, meus queridos, buscar a face do Senhor Jesus, Santíssimo Deus e Eterno Pai. Uma vez mais, ó Deus, estou em Tua presença para clamar e suplicar a Tua infinita misericórdia. Senhor amado, meu Deus querido, em Tuas mãos, ó Pai, está todo o poder, meu Pai, para abençoar, para curar, para abrir as portas, meu Deus, para fazer o impossível em nossas vidas. Eu quero Te glorificar na beleza da Tua santidade. Eu quero Te dar glórias, meu Pai, e honras, Senhor, porque não há outro Deus tão grande. Senhor Deus, olha para nós, meu Deus, tão pequeninos, meu Pai, na Tua presença. Nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Nós somos limitados, mas o Senhor não é, Senhor. Meu Deus, coloca as Tuas mãos santas, Senhor da glória, onde nós não podemos colocar. Senhor, nossa súplica hoje, Senhor, meu Deus, é para Ti. A nossa súplica, Senhor, é pedindo a Tua misericórdia, é pedindo, Senhor, meu Deus, o Teu favor imerecido, pois nós sabemos, ó Deus querido, que de nós mesmos, nós não temos força, de nós mesmos, Senhor, nós não conseguimos até mesmo sair do lugar, Senhor. Ó Pai, mas com a Tua presença, Jesus querido, ainda que nós estejamos fracos, Senhor, limitados, a Tua presença, Deus querido, a Tua presença nos dá força, nos incentiva a prosseguir, ó Pai. Senhor, eu quero Te apresentar todos os nossos amados ouvintes do canal Uma Visão Além. Senhor da glória, venha nos dar força para andar na Tua presença, para seguir os Teus passos. Meu Deus, repreende toda frieza, repreende todo desânimo, Senhor, das nossas vidas. Não deixa, Senhor amado, que a nossa vida espiritual venha minguar, que a nossa vida espiritual venha desfalecer, meu Pai querido, que nós não venhamos morrer espiritualmente, mas nos vivifica, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Vivifica este amado ouvinte agora que está orando comigo, Senhor. Essa pessoa que está fraca, que está abatida, que está entristecida por algum motivo. Essa pessoa, meu Pai, que não vê mais, não tem mais esperança de vida, Senhor. Meu Deus, levanta pelo Teu poder esta pessoa agora. Senhor, esta pessoa que está batalhando, Senhor, e ela não vê, Senhor, ela não vê o futuro na sua frente, meu Deus. Ela tem batalhado e ela tem falado, Senhor, parece que tudo que eu faço, que tudo que eu ganho cai dentro de uma salva furada. Meu Deus, mas neste momento eu Te peço em nome do Senhor Jesus, encoraja esta pessoa agora, Senhor, dá força para esta pessoa olhar para Ti, Senhor, a batalhar, Senhor da glória, Te servir em espírito e verdade, que todo espírito da opressão, que todo espírito da depressão, que todo espírito maligno, Senhor, que tem lutado com esta vida, para que ela venha ficar depressiva, para que ela venha pensar, meu Pai, que não adianta mais lutar, que não adianta mais viver, que não tem mais solução para a sua vida, Senhor. Isso é mentira de Satanás. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir, Senhor, e esses são seus pensamentos, mas o pensamento do Senhor é um pensamento positivo, é um pensamento glorioso, meu Deus. Aquele que está em Ti, Senhor, Ele é mais do que vencedor, ó Deus. Senhor, nos ensina, meu Pai, a carregar a nossa cruz. Nos ensina, meu Pai querido, a Te seguir, Senhor, em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, meu Pai, a largar o nosso eu, o nosso orgulho. Nos ajuda, meu Pai querido, a largar, meu Pai querido, o nosso achismo, Senhor, e carregar a nossa cruz, carregar a cruz que é a Tua vontade, meu Pai, que é a Tua ordem para o Teu povo, Senhor, meu Deus, porque aquele que faz a Tua vontade, Senhor, aquele que faz a Tua vontade, ele não é confundido. Aquele que segue o verdadeiro caminho, ele não é confundido. E a Tua palavra diz que Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Outros caminhos são atalhos,
atalhos que não levam a Ti, ó Deus. Senhor, ensina, meu Pai, nos ensina a Te servir, Senhor, melhor. Meu Deus, ó meu Pai querido, visita esta pessoa agora, Senhor, que está fraco na fé, que está debilitado, Senhor, que está pensando em parar na fé, Senhor. Essa pessoa, meu Pai, quem sabe tem se tornado um apóstata da fé, Senhor. Tem largado todos os Teus princípios, Senhor da glória, e está andando agora, Senhor, na sua própria mente, nos seus próprios pensamentos, na sua própria vontade. Largou, meu Pai, tudo aquilo que ele aprendeu de Ti, Senhor, e agora está andando em passos largos, Senhor, dizendo não tem nada a ver. Deus, Ele quer só o coração, meu Deus, e por isso que esta pessoa está vivendo uma vida, Senhor, meu Deus, desta maneira, porque deixou de seguir o verdadeiro exemplo de Cristo, deixou de seguir e de praticar a vontade de Deus como o Senhor quer, meu Deus. Mas que esta pessoa, meu Deus, possa voltar, meu Deus, para o caminho que conduz à salvação, meu Pai, porque diz a Tua palavra, Senhor, que larga é o caminho, Senhor, da perdição, mas estreito é o caminho que leva para a vida eterna, e muitos não querem andar pelo caminho estreito, meu Pai, muitos só querem andar pelo caminho largo, Senhor, porque podem fazer tudo o que querem, porque podem fazer o que querem, Senhor. Ah, Jesus querido, mas bem-aventurado aquele que pega a sua cruz e segue o caminho do Mestre, porque assim Jesus fez. Jesus pegou a sua cruz pesada e seguiu até o Gólgota para morrer pelos nossos pecados. Claro que jamais nós iremos conseguir pegar uma cruz e carregar como Jesus carregou, mas nós devemos seguir o exemplo de Cristo, pegar a nossa cruz, renunciar ao mundo e seguir a Ti, Senhor. Bem-aventurado aqueles, meu Pai querido, que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Ah, Senhor da glória, o Senhor é tudo em nossa vida, Pai. O Senhor é aquele que nos dá direção, o Senhor é aquele que nos libertou, aquele que nos salvou com preço de sangue carmesim. E eu Te louvo, Senhor, pelo alto preço, meu Deus querido, pelo Teu sangue derramado, meu Deus querido, por todos. Não importa, meu Pai, a cor da pele, não importa, Senhor, meu Pai. Ah, Senhor, meu Pai, não importa se é rico, se é pobre. Ah, Senhor da glória, o Senhor morreu por todos, meu Pai. Todo aquele que levantar a sua mão e confessar Jesus como seu Salvador e se entregar de corpo, alma e espírito, ah, Senhor, automaticamente o seu nome é escrito no livro da vida e é abraçado pelo Santo Espírito de Deus. Meu Senhor da glória, ah, Jesus querido, firma os nossos passos na Tua presença. Não deixa que o inimigo venha cirandar com a nossa vida, Pai. Não deixa, meu Pai, que nós venhamos a perder, Senhor, meu Pai. Não deixa que nós venhamos a ficar, Senhor, meu Pai, sem os Teus conselhos, Senhor da glória. Mas vem nos aconselhar, meu Deus, para que o inimigo não venha cirandar com a nossa vida. Espírito Santo de Deus, não nos deixe sozinho, meu Pai, mas venha falar conosco todos os dias, porque o Senhor é o nosso maior instrutor, Senhor, é aquele que nos rege, é aquele, meu Pai querido, que endireita os caminhos tortos, Senhor, e nos faz mais que vencedor na Tua presença. Ah, Senhor, não retire de nós o Teu Santo Espírito, mas perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque não queremos fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos libertou, daquele que pagou um alto preço na cruz do Calvário e disse: aquele que quer vir após mim, ah, Senhor, pegue a sua cruz e siga-me, aleluia. Ah, Pai querido, Pai amado, nos ensina a carregar a nossa cruz, nos ensina a fazer o que é reto, nos ensina a fazer o que é certo, meu Pai. Ah, Senhor, quantos que já largaram a sua cruz, quantos que já largaram, Senhor, meu Pai, de fazer a Tua vontade, abandonaram, meu Pai querido, os Teus conselhos, abandonaram a Tua vontade, o Teu querer na sua vida, Senhor.
Senhor, e muitos andam derrotados, muitos andam, meu Pai querido, sem direção, porque abandonaram, Senhor, carregar as suas cruzes, meu Deus, para fazer a tua vontade. Espírito Santo de Deus, toma nossa vida nas tuas mãos, ó Pai, confirma a tua bênção, meu Pai, na vida de cada um que ora agora, Senhor. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, eu te apresento este amado irmão que está enfermo. Eu te apresento, meu Pai querido, nas tuas mãos agora, porque só do Senhor vem a cura total, meu Deus. E eu tenho certeza que quando o Senhor quer salvar, que quando o Senhor quer curar, que quando o Senhor quer repreender uma enfermidade, nada e nem ninguém pode impedir o teu agir, ó Pai. E é por isso que nós oramos, pedindo ao Senhor que faça e cumpra a tua vontade, Senhor. Eu te peço em favor, meu Pai, do vô da nossa irmãzinha Ana Luísa. Eu te peço em favor também da vozinha da Maria Luísa. Senhor, meu Pai, toma, meu Pai querido, essas irmãs, meu Pai, esses irmãos idosos nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus querido, visita cada um agora segundo a sua necessidade. Se eu oro agora, Senhor, e tem alguém, meu Pai, orando e escutando esta oração e se encontra enfermo, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado. Receba a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus e será salvo não somente tu, mas toda a tua casa. Você que ainda não aceitou Jesus, levante a tua mão e aceita Jesus como teu Salvador. Pega a sua cruz e siga a Jesus pelo caminho, porque o Senhor, Ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Meu amado irmão, aleluia, Jesus, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque o Senhor, Ele tem renovo para a minha vida, Ele tem renovo para a sua vida. O Senhor pensa coisas boas ao meu respeito e ao teu respeito. Portanto, meu amado irmão, entrega a tua vida nas mãos do Senhor e deixa Deus guiar os teus caminhos. Amém, meus amados irmãos? Deus seja louvado. Graças a Deus por este momento de oração. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor está em São Mateus, capítulo 16 e versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Meus amados irmãos, aqui Jesus ele está falando sobre a sua morte e ressurreição. Ele está tendo uma conversa com seus discípulos. E então aqui no versículo 21, mais lá acima vai dizer: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro não estava compreendendo, irmão, espiritualmente o que Jesus estava dizendo. Pedro não estava compreendendo que Jesus estava dizendo que ele tinha que morrer para perdoar os pecados de muitos. Era necessário que ele viesse a padecer, era necessário que ele viesse a ser perseguido, era necessário que ele viesse a ser entregue como um malfeitor, a padecer uma morte de cruz, que só para os malfeitores era digna essa morte de cruz. E Pedro, ele estava inconformado, dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti, de maneira nenhuma, Senhor, te acontecerá isso. E Jesus vem imediatamente e repreende a Pedro, Jesus vem imediatamente e ele porém voltando-se disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, arreda-te de diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O inimigo ele sempre está infiltrado, irmãos, para tentar interromper os planos de Deus. Pedro aqui não estava entendendo os planos de Deus. Só que Jesus ele repreende a Pedro. Quem aqui, irmão, que nunca repreendeu alguém assim? Eu mesma me lembro que eu já repreendi alguém assim.
Às vezes alguém fala alguma coisa assim que não convém e você fala assim: sai dele, Satanás, né? Eu não sei se os irmãos já falou assim nessa expressão. Eu já. Sai dele, Satanás, né? Tá repreendido, né? Em nome de Jesus. Então Pedro, irmão, aqui ele foi exortado pelo Senhor, né? E aconteceu um outro fato também que Jesus, em um outro momento também, né? Jesus também disse para Pedro que o diabo queria cirandar com a vida de Pedro, né? E Jesus rogou para que Pedro fosse fortalecido pelo Senhor. Eis que Satanás, a palavra do Senhor diz que eis que Satanás pediu para cirandar como trigo, né, na vida de Pedro. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ele rogou por Pedro para que a fé de Pedro não viesse a ser sufocada, mas que a fé dele viesse a ser fortalecida, né? E ainda disse para Pedro: quando tu se converteres, Pedro, confirma a teus irmãos, né? Então a palavra do Senhor diz, e ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a morte. Mas o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, não cantará hoje o galo antes que 3 vezes, né? E tu vai me negar. Tu vai me negar que me conhece. Então isso aconteceu com Pedro em outro momento também. Então você vê que Pedro, enquanto ele não é convertido totalmente, né, ele fica muito embaraçado no que ele fala. E às vezes isso é normal na vida daqueles que ainda não têm um completo entendimento, né, da palavra de Deus, do querer de Deus na sua vida. Mas com o tempo, um certo discipulado, né, da palavra de Deus com os envolvidos, o Espírito Santo de Deus vai trazendo a sabedoria, né, para que essas pessoas venham a realmente se entregar para Cristo, de corpo, alma e espírito, e não venha mais a duvidar do propósito de Deus para a nossa vida. Então, meus amados irmãos, aqui como nós lemos, né, então no versículo 24, que é o versículo chave da palavra, então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, né? Então Jesus estava falando para os discípulos: vocês querem me seguir? Vocês querem realmente vir após mim? Então vocês têm que renunciar a si mesmo, tomar sobre si as vossas cruzes, né? E seguir-me. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, para todos que estão ali: olha, não é do jeito que vocês pensam, não é do jeito que vocês querem, não é da maneira que vocês querem andar, é do meu jeito. Vocês precisam renunciar o eu de vocês, o achismo de vocês, o querer de vocês, a vontade de vocês para fazer a minha vontade, né? E então aqui no versículo 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Né? Muitas pessoas pensam assim: eu não vou seguir Jesus, porque se eu seguir Jesus eu vou ter que deixar de fazer muita coisa que eu quero, que eu gosto, né? E eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, então eu não quero aceitar Jesus. Se for para mim aceitar Jesus, eu até aceito, mas eu vou andar da maneira que eu quero, né? Então, meus amados irmãos, essa pessoa que fala desse jeito, ele não está renunciando a si mesmo, ele não está renunciando nada para fazer a vontade de Cristo, ele não está fazendo nada para seguir a Cristo, porque aquele que se entrega para Cristo, ele tem prazer em renunciar, né, para servir a Cristo de corpo, alma e espírito. E quando há uma renúncia na vida de uma pessoa que se entrega para Cristo, irmão, é bem visível, né? A mudança, o comportamento na vida desta pessoa. Então a palavra do Senhor diz: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que adianta, meus amados irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Eu quero aproveitar a minha vida, eu até gosto, né, da história da palavra de Deus, da Bíblia, de tudo que a Bíblia fala, mas eu gostaria também de fazer a minha vontade, não só fazer a vontade de Deus, porque tem muita coisa que está na Bíblia que sabe, é muita coisa e eu não quero. É difícil, meus amados irmãos. É difícil porque na vida de muita carne prevalece, né? Mas aqueles que estão no Espírito, irmão, eles conseguem vencer a carne, né? A carne só é dominada pelo Espírito, uma pessoa vivendo em Espírito. Então, as obras da carne, irmão, é prostituição, é lascívia, é pornografia, é inveja, é mentira e por aí vai, né? As obras da carne é tudo que não agrada ao Senhor. Será ser tão difícil de renunciar a tudo isso para servir a Jesus? Né? Deixar a mentira, deixar o adultério, deixar as pornografias, deixar a prostituição, né, meus amados irmãos? Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, eu tive que renunciar a muita coisa. Sabe por quê? Porque quando eu me converti a Cristo, o próprio Espírito Santo de Deus, ele começou a me instruir, ele começou a me limpar. Foi o próprio Espírito Santo de Deus, não foi o pastor, não foi o homem, não foi ninguém. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus agora ele começa a trabalhar na vida do homem, e é ele que vai limpando de dentro para fora. Nós não somos limpos, irmão, pela palavra do pastor, pela palavra do homem, da mulher, não. Nós somos limpos pela direção do Espírito Santo de Deus, que quando nós nos convertemos ao Evangelho, a limpeza vem de dentro para fora. A limpeza vai sendo de dentro para fora, ele vai purificando tudo aquilo que está errado na nossa vida. É onde nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Cristo para fazer a sua vontade, renunciando o nosso eu, renunciando a nossa vontade, renunciando os caminhos errados que outra hora nós andávamos, para seguir a Cristo. Essa é a cruz que nós devemos carregar. Então aqui no versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, como eu já falei, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? O que dará o homem, irmão, em recompensa da sua alma? A única coisa que nós podemos fazer é obedecer ao Senhor, para que nós venhamos a ter a recompensa de vida eterna. O que adianta você ter todas as coisas aqui nessa terra, você ter luxúria, você ter riquezas, você viver a sua vida na prostituição, na lascívia, de toda maneira que a tua carne almeja viver, mas chegar no último dia da tua vida, você não ter a vida eterna, né? Você não ser um salvo no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que só existe 2 caminhos, céu e inferno. Nós devemos escolher em vida qual é o caminho que nós devemos seguir. O caminho do inferno, você não precisa levar cruz nenhuma. Você anda sem cruz nenhuma, você vai para onde o vento te leva. Mas na presença do Senhor não. Há uma cruz a ser carregada, só que essa cruz, irmão, a palavra do Senhor diz que ela é leve, porque Ele nos ajuda a carregar essa cruz. E quando nós fazemos a vontade de Deus, a cruz não se torna pesada, não. É um prazer fazer a vontade de Deus. É um prazer viver a maneira que Deus determinou para nós. Então não é fardo nenhum servir a Jesus. É que a pessoa estando na carne, ela não vai querer se envolver com a espiritualidade. Mas bem-aventurado aqueles, meus amados irmãos, que deixou a carnalidade, a vida errada, para seguir a Cristo e ter direito de vida eterna. Aqui no versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então Jesus virá da sua glória com seus anjos e dará a cada um segundo as suas obras. Então, meus amados irmãos, vamos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que deixar pai, que deixar mãe, que deixar tudo por amor dele, amém? É um bem-aventurado.
Meus amados irmãos, eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, eu fui muito rejeitada pela minha família, né? Eu ouvia muitas coisas, mas eu não me importei com nada disso. Eu fui perseguida até pelo meu próprio pai. Todos os dias eu ouvi afrontas porque eu aceitei a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que quando nós nos convertemos ao Evangelho, os nossos primeiros inimigos são os da nossa casa. Muitas das vezes é dentro da tua casa que vai surgir os inimigos para combater a tua fé. Por que você está carregando essa cruz pesada? Não precisa nada disso, né? Mas o Espírito Santo de Deus que agora está fazendo morada dentro de você, ele diz que é necessário sim, né? Então eu fui muito perseguida no começo da minha fé, mas eu não larguei Jesus por nada. Eu não obedeci ao meu pai, né? Eu não larguei o Evangelho para obedecer ao meu pai, porque eu sabia que ele estava errado e que o caminho que eu estava seguindo estava certo, até que um dia ele aceitou e ele compreendeu que não adiantaria lutar contra a minha vontade, que era servir a Cristo, porque servir a Cristo estava me fazendo bem. Servir a Cristo mudou a minha vida. Seguir a Cristo agora mudou os meus caminhos. O Senhor me trouxe para lugares onde a sua presença habita agora na minha vida. Então, meus amados irmãos, a presença do Senhor me trouxe vida, me trouxe alegria. Embora o meu pai não compreendesse o que estava acontecendo na minha vida, embora a minha família não compreendesse o que Deus estava fazendo na minha vida, mas para mim era momento de gozo, era momento de alegria. Até que teve um dia, meus amados irmãos, que a afronta do meu pai contra a minha vida, por seguir a Cristo, foi tão grande, que ele chegou, irmãos, até mesmo a me bater, a tocar na minha carne, né, a me ferir, me jogando em cima de um armário, debatendo comigo acerca da verdade. E ali, meus amados irmãos, eu confesso para os irmãos que como nova convertida eu disse: Senhor, eu nunca tinha passado isso na minha vida. Por que agora? Só porque eu te sirvo, Senhor, só porque eu aceitei ao Senhor como meu Salvador, eu estou passando por tudo isso. Meu pai nunca foi agressivo assim comigo, Senhor. E ali, meus amados irmãos, ali eu fui até a casa de uma serva de Deus e contei para ela o que aconteceu. E o Senhor tomou ela ali em profecia, meus amados irmãos, e falou comigo. E naquele momento a minha fé muito se fortaleceu no Senhor. E ela disse: minha filha, assim diz o Senhor para ti: por causa da minha palavra tu és perseguida. Por causa da minha palavra tu és perseguida. Mas saiba que eu te escolhi no ventre da tua mãe. Tu és escolhida desde o ventre da tua mãe. Aleluia, glória a Deus. E você está passando por isso por causa da palavra de Deus. O Senhor falou assim na boca dela, irmãos, com essas palavras: a afronta que tu estás passando é por causa da minha palavra. Mas o Senhor ainda disse: fica firme, porque a obra que eu comecei eu vou terminar na sua vida. Se tu ficares firme na minha presença, tu verás muito dos teus sendo salvo. Tu verás que eu vou trazer muito dos teus para a minha presença. Meus amados irmãos, servir a Cristo, servir a Cristo requer renúncia, requer perseverança, requer persistência na hora da luta, da perseguição que você vai ter, até mesmo com aqueles que é sangue do teu sangue. Muitas das vezes os teus estão vendo que você está sendo mudada e moldada, você está sendo uma pessoa melhor, mas eles não aceitam, né? Eles não aceitam. O inimigo luta ali, é uma luta muito grande espiritual. Mas o Senhor, meus amados irmãos, Ele nos dá vitória. O Senhor que nos chamou para a sua presença, Ele irá conosco até o fim. Amém, meus amados irmãos? Então, meus amados, pegue a sua cruz, coloque sobre os seus ombros e leve a sua cruz. Porque quando Jesus vir buscar a sua igreja, ela servirá de ponte para a vida eterna. Todos aqueles que têm cortado um pedacinho da sua cruz vão se surpreender no grande dia do Senhor. Quantas pessoas têm cortado a sua cruz,
né, voltando para o pecado, para fazer o que não agrada ao Senhor. E estão pensando que estão trilhando o caminho da salvação, quando na verdade estão andando em caminhos largos para o inferno, meus amados irmãos. Portanto, ficai na posição em que Deus te chamou, honrando a sua palavra. Não permita que Satanás venha cirandar com a tua vida como ele quis cirandar com a vida de Pedro. Amém? Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Fique com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te renove, te guie pelo seu caminho. Amém? Porque força para carregar a nossa cruz Ele nos dá todos os dias. A cruz da obediência. A cruz em ter prazer de fazer a sua vontade. Amém? Que Deus seja louvado e que Deus te abençoe nesse dia, que o seu dia seja abençoado para a honra e a glória do nosso Deus. Graça e paz, meus amados irmãos.